Olá, seja novamente bem-vindo à nossa nova série de vídeos sobre os betas. Neste quarto vídeo, vamos continuar analisando o grupo dos atuais multicoloridos especiais. Vimos anteriormente, dentro das linhagens de multicoloridos especiais, o que eram os Pineapple e os Chocolate. E agora, neste vídeo, vamos entender o que sejam os Betas Dragon e como avaliá-los. Mas antes de iniciarmos nosso assunto, não se esqueça de dar seu like e de se inscrever em nosso canal. E caso deseje ser avisado de novos conteúdos, ative o sininho. E se possível, escreva o que achou desse vídeo nos comentários, pois dessa forma poderemos sempre clarear ainda mais o conteúdo. Sou Vitor Caliuccia Vitarese, que, em conjunto com meu amigo Guilherme Fenzelau Davi, criamos o Beta Project, com a intenção de divulgar a genética do beta para que você possa aplicá-la no seu dia a dia com eles. De maneira simplificada, dizemos que um Dragon é simplesmente um beta que, se não fosse pelo corpo totalmente coberto por uma fortíssima opacidade, observe os corpos de todos eles, ou seria um sólido, ou um bicolor, ou um dos outros multicoloridos especiais. Essa forte opacidade, misturada homogeneamente com a iridescência presente no corpo do beta, é chamada de manto. Observe como deveriam se parecer esses betas se não fossem Dragon. Compare os arranjos de distribuições de cores das bases com as suas respectivas versões Dragon. As cores nas nadadeiras de cada um desses Dragon devem sempre atender às exigências de cada um dos respectivos arranjos de cores ao qual a sua base pertença, ou às exigências do padrão sólido ou bicolor, já que ambos os arranjos possuem uma única cor nas nadadeiras, ou às exigências do respectivo multicolorido especial. Tentando clarear ainda mais esse conceito, observe. Aqui, para esse chocolate Dragon, vale as regras de cores e infiltrações permitidas para as nadadeiras do chocolate. Aqui, para este Black Devil Dragon, valerão as regras de cores e infiltrações permitidas para as nadadeiras dos Black Devil. E aqui, para este Mustard Gas Dragon, valerão as regras de cores e infiltrações permitidas para as nadadeiras dos Mustard Gas. Ou seja, a diferença entre as nadadeiras dos sólidos, dos bicolores e dos multicoloridos especiais para aquelas dos Dragon com essas respectivas bases deverá ser nenhuma. Portanto, as nadadeiras dos Dragon deverão se apresentar as mais limpas possíveis, sem qualquer empoeiramento e esbranquiçado sobre elas. Esgotado o tema infiltrações indesejadas nas nadadeiras dos Betas Dragon, vamos falar agora sobre outro gravíssimo problema que aflige os Dragon. Em situações extremas, a fortíssima opacidade desse manto poderá avançar sobre as superfícies dos olhos do beta, prejudicando a visão deste e, nos piores casos, podendo levá-lo à cegueira. É óbvio que tal situação extrema é indesejada e não deve ser tolerada, e deverá ser motivo de desclassificação de tal exemplar pelos juízes, no caso de exposição especializada voltada exclusivamente para criadores para obtenção de novas matrizes. Porém, com um programa correto de acasalamentos, tal problema pode e deve ser contornado. Quanto à discussão do formato do manto, temos: primeiro, como o corpo deverá estar totalmente coberto pelo forte e compacto manto opaco, a situação ideal é aquela em que não se consiga enxergar a cor ou cores existente no corpo do beta. Isso mostra que os melhores Dragon serão aqueles portadores de Full Mask, ou máscara total. Mas, dependendo da máscara que o beta possua, este manto poderá cobrir parcialmente o corpo do beta, marcando somente das nadadeiras peitorais até a base do pedúnculo caudal. Quanto à discussão da coloração resultante do manto, esta será sempre o resultado da mistura homogênea da forte opacidade esbranquiçada com a cor iridescente existente no beta. Se a iridescência é azul, qualquer que seja o tipo de azul,
o manto se apresentará na cor desse azulado. Se a iridescência é acobreada, qualquer que seja o tipo de copper, o manto se apresentará na cor desse acobreado. Ou, de outra maneira, qualquer que seja a iridescência existente no beta, ao ser homogeneamente misturada com a forte opacidade do manto, teremos diversas cores de manto no padrão Dragon. Outra coisa, aqui, bem como nos demais grupos de cores, sólidos e bicolores, não estamos preocupados se o beta é placar ou long fin, se é crown tail, ou se a borda das nadadeiras é lisa, ou se tem um lóbulo de caudal ou dois, ou se o beta é gigante ou normal. O que importa nesse momento é saber se a distribuição de cores presente no beta, independentemente de seu formato, estará de acordo com o padrão da distribuição de cores e as próprias cores em si, dentro deste padrão. Para solidificar os conceitos aqui comentados, vamos mostrar alguns exemplos. Observe esses dois Black Dragon. Compare este beta com este, no que diz respeito à qualidade do arranjo Dragon. Como dissemos, embora este exemplar seja um long fin e este seja um placar, essas características de formatos não influenciarão na definição de qual dos dois betas será o melhor portador do arranjo Dragon. Então, observamos que esse Black Dragon se mostra mais nítido, mais limpo, mais bem marcado, há mais definição no desenho das cores das nadadeiras e há uma melhor qualidade na máscara do que este. Por outro lado, este Dragon tem um forte manto opaco, cobrindo somente o corpo, enquanto que neste Dragon, essa opacidade, além de não ser tão intensa, ela como que escapou, não ficou restrita ao manto e empoeirou também as nadadeiras. E sem contar com o arranjo Butterfly, é essa faixa esbranquiçada ao redor das nadadeiras, que não faz parte da definição do arranjo de cores no qual as nadadeiras desse Black Dragon devem se enquadrar, que é o arranjo sólido, e, portanto, não podem exibir Butterfly. Ou seja, por tudo que foi comentado, é notória a melhor qualidade do arranjo Dragon desse beta do que deste. O tipo de análise que foi feita aqui nesses Black Dragon vale para qualquer outro arranjo de cores Dragon. Agora repare este Black Dragon. Ele possui infiltrações cobre avermelhadas nas nadadeiras, respectivamente na dorsal, na caudal e na base da anal. E, portanto, este deverá ser evitado para se trabalhar na linhagem de Black Dragon, porque essas infiltrações avermelhadas não deveriam existir nas nadadeiras. Como comentário final, faço uma pergunta. E aqueles betas que, mesmo possuindo um perfeito manto opaco, cobrindo totalmente o corpo do beta, não empoeirando as nadadeiras, porém, com as cores das nadadeiras que não se enquadram em um dos padrões clássicos de cores, ou seja, ou sólido ou multicolorido especial, como esse beta seria enquadrado? Ele deve ser descrito como um multicolorido comum, pois não obedeceria essas descrições do que seria o padrão de distribuição de cores intitulado Dragon, que englobaria aqueles Dragon que poderiam ser trabalhados e melhorados geneticamente, buscando alguma previsibilidade nos resultados de suas ninhadas. Porém, se esses betas apresentarem marmorização ou perda de vermelho, eles devem ser considerados multicoloridos instáveis. O mesmo se aplica aos que inicialmente forem enquadrados como Dragon, e que mais tarde se constate a presença de marmorização ou de perda de vermelho. Também deverão ser considerados como multicoloridos instáveis. Bem, e com isso terminamos o assunto desse quarto vídeo. Nos próximos vídeos dessa coleção, apresentaremos os detalhes de outros multicoloridos especiais. Acompanhe nossa série. Certamente poderá lhe ajudar. Se você gostou desse assunto, dê seu like e inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários e críticas. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.